Olá, gente, bom dia. Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos agora iniciando, mais uma live, a segunda live da CUT regional da Zona da Mata. Nós estamos aqui nesse dia de 7 de setembro, ao vivo, diretamente de Juiz de Fora, e estamos hoje com os nossos convidados aqui presentes. Estamos aqui com Betão, nosso deputado estadual pelo PT de Minas Gerais, diretamente de Torreões, aqui pertinho, a Zona da Mata. Estamos aqui com a Lourdes de Jesus, nossa companheira do Sindiúti de Minas Gerais, e hoje aqui presente, representando a CUT Minas, já que ela é secretária-geral da CUT Minas. Estamos aqui também com Lívia Terra, nossa companheira de Juiz de Fora, do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Bancário, o Sintraf, de Juiz de Fora, também diretora da CUT Regional. E nosso presidente, Reginaldo, está escrito aqui carteiro, porque ele é representante muito digno do nosso Sindicato dos Correios de Juiz de Fora e presidente da nossa CUT regional. Vamos iniciar a rodada aqui. Hoje nós temos um tema muito importante, nesse dia de luta, de comemoração ao Dia da Independência, mas mais do que isso, é um dia de mobilização contra as reformas de Guedes, contra as privatizações do plano Guedes-Bolsonaro, mobilizando um dia nacional, somando a um dia nacional de mobilização contra essa destruição dos direitos da classe trabalhadora que vem empreendendo esse governo. Vamos iniciar nos nossos participantes aqui. Cada um pode falar um pouco rapidamente, um pouco do seu nome, da sua base, e vamos iniciar. Ok? Iniciando, Betão. Não é o Reginaldo? Franco. Vamos, Reginaldo, vamos começar. Começa você, depois Lourdes e Lívia. Tudo bem. Eventos assim, acontece essa coisinha mesmo, porque está ao vivo, E eu queria, primeiro, cumprimentar todos os participantes, Betão, Lourdes, Lívia, o próprio Groia, já o parabenizando por esse evento, porque o nosso secretário de comunicação está atuando de maneira brilhante. Tá? Bem, o motivo dessa live é para denunciarmos esse desgoverno de Bolsonaro, para denunciarmos essas reformas operacionadas por Guedes, o guru de Bolsonaro, que também tem uma conta, ele tem um esqueleto no armário dele com respeito aos planos de previdência, É meio complicado esse moço. E também por conta dessa reforma de Zema, que está desgraçando, que está acabando com o funcionalismo público estadual. Também denunciar as reformas em gerais que acabam com os Correios, as privatizações que acabam com o Correio, que acabam com os bancos, ou com os bancários, porque parece que quando apresenta-se uma conta e eles acham que é uma conta negativa, e muitas das vezes não é uma conta negativa, mas é só mais uma maneira do empresariado oferir lucros mais altos, Eles querem descontar na classe trabalhadora. E com essa reforma de Zema, foi uma desgraça para o funcionalismo público, principalmente para o nosso pessoal da área de educação. Tá? Então, está aqui minha apresentação. Também vou falar um pouco, em outro momento, sobre o sentimento dos nossos companheiros excetistas, trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Tá? Obrigado aí pela oportunidade. Ok, Reginaldo. Agora, Lourdes. Bom dia, quase boa tarde daqui a pouco, Bom dia a todos e todas. Bom feriado aí para
quem está tendo feriado, né? E, bom, eu sou Lourdes, meu sindicato de base, minha categoria de base é educação, sou professora, pedagoga, né? O sindicato de origem é o Sindiúti. Atualmente eu estou na Secretaria-Geral da CUT Minas, e num momento muito difícil, né? Um momento muito difícil para a classe trabalhadora. Ser dirigente sindical neste momento, estar dirigente sindical não é fácil, né? Nós estamos num período muito difícil da nossa história, muito difícil. Acho que o enfrentamento que nós estamos vivendo e temos pela frente, vai ficar na história, né? É um ano complicado e uma conjuntura que está detonando tudo. Nós vamos conversar muito sobre isso, mas eu agradeço o convite da CUT Regional Zona da Mata. Estou sempre à disposição. Eu já fui muito nessa regional, né? Trabalhei muito aí na organização e gosto muito de todos os trabalhadores e trabalhadoras daí. Então, muito obrigada pelo convite. E vamos bater um papo bem bacana aqui, um papo bastante construtivo nesse feriado de 7 de setembro, que a gente não tem independência nenhuma a comemorar, infelizmente. É isso aí, Lourdes, muito obrigado. Passar agora para a Lívia, e lembrando quem está nos ouvindo também que cada um pode participar via chat, ali do YouTube, está aberto, as pessoas podem interagir com os nossos debatedores aqui, e também, aproveitando o momento, antes de passar a palavra à Lívia, que cada um, por favor, siga o canal da CUT Regional. A partir do momento que está assistindo o vídeo, vai no canal e se inscreva. Lívia. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muito o convite dos companheiros para estar aqui com vocês. Né, esse momento de pandemia, a gente tendo que manter essa distância, dizer que eu estou morrendo de saudade, dar um abraço em todos vocês, né, o quanto faz falta esse contato físico, né, por mais que a distância não nos limite, como foi o mote das conferências nacionais dos bancários esse ano, mas limita um pouco, sim, tira esse contato físico, o abraço que faz tanta falta, né? Nos tira das ruas, muito, né? Nós estamos impedidos entre aspas, né? Limitados quanto às nossas manifestações de rua, mas dentro do possível estamos aí, não vamos parar de jeito nenhum, que como disse a Lourdes, a conjuntura é terrível, né? É um momento ímpar que a gente está vivendo, os ataques vêm por todos os lados, né? E me apresentando, eu sou Lívia, sou empregada da Caixa Econômica Federal, sou vice-presidente hoje do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora, né? Sou da diretoria plena da CUT Regional, também sou secretária de Políticas Sociais da FETRAF Minas, da Federação dos Bancários, né? E fui convidada hoje para falar um pouco aí desses ataques que as instituições, que as nossas empresas de Estado, na verdade, empresas centenárias têm sofrido, né, nesse governo sem palavras, né, para poder descrever. Então, de fato, nada a comemorar nesse Dia da Independência, né, e muito a se lutar por uma verdadeira independência de todos esses ataques mesmo que a gente está sofrendo aí todos os dias. É todo dia uma emoção diferente, né? Então, é isso aí. Bom dia a todos. Falou, vamos iniciando essas saudações justamente para iniciar o aprofundamento das reflexões. E vamos começar não só com a saudação, mas, Betão, você já faz a sua saudação e já começa com o primeiro participante do dia. É com você a palavra. Beleza, Franco. Bom dia, então, para todos e todas. Lívia, Lourdes, Reginaldo, Franco. Prazer estar aqui novamente. Eu acho que eu fui na primeira, né, Franco? Live com o Reginaldo. A gente estava falando um pouquinho sobre a conjuntura mundial, a conjuntura aqui no Brasil. E daquela live para cá, não mudou grandes coisas, a não ser os ataques
que estão sendo orquestrados contra a classe trabalhadora, né? Em especial agora aos servidores públicos. A gente estava falando naquele período que o capitalismo já vivia uma grande crise mundial, pior do que a de 2008, com redução da desaceleração da produção industrial, uma queda de 3% do PIB mundial. Aqui no Brasil nós tivemos um PIBinho, né, de 1% em 2019. E esse processo foi agravado pela pandemia, né? A crise não se deu por causa da pandemia, ela foi agravada pela pandemia. Mas nós já estávamos numa retração. Acho que isso que é importante ser colocado. E já desde 2016, aqui no Brasil, a partir do golpe, quando o Temer, né, a primeira coisa que ele fez foi aplicar aquela emenda constitucional, aprovar, né, a emenda constitucional 95, que congelou os gastos com saúde, congelou gastos com educação, com assistência social, e isso não foi um fenômeno só brasileiro, não. Aconteceu no mundo todo, né? Vários países, os países europeus também tiveram seus gastos congelados para poder atender aos rentistas, aos especuladores, aos banqueiros, né? Porque o capital está em crise, então você tem que ir retirando, né? Tirando lucros do congelamento de gastos sociais e também retirando direito dos trabalhadores para aumentar a mais-valia, né? Ou seja, vai diminuindo os direitos dos trabalhadores para poder aumentar o lucro do patrão e o dinheiro que é jogado no capital financeiro. Então, é nesse quadro que nós estamos, né? A pandemia serviu para o Bolsonaro enfiar um monte de medida provisória, né, que atacou direitos dos trabalhadores. Lembrando, hein, gente, que ele queria dar uma ajuda. Primeiro, ele não falava de ajuda emergencial, né? Depois que nós começamos, nós que eu digo é a bancada de esquerda, né, do PT, da oposição, que começou a falar em auxílio emergencial, aí ele queria dar R$200, rapaz. Era R$200 que ele queria dar de auxílio emergencial por 3 meses. Né? Foi a bancada de oposição que conseguiu levar isso para R$600, prorrogar, né? E agora ele vai prorrogar mais um pouco, mas diminuindo para R$300 a ajuda emergencial, né? Então, ele foi aplicando uma série de medidas provisórias, inclusive diversos aspectos da proposta dele, talvez a única proposta que ele apresentou na campanha, que é a tal da carteira verde-amarelo, né, que vai retirar direitos dos trabalhadores. Você vai ter 2 tipos de trabalhadores na iniciativa privada, se isso for aprovado. É o cara que tem a carteira azul, né, que tem direitos, que tem 13º, fundo de garantia, o texto de férias, e a carteira verde-amarelo, que é quase que um cara uberizado, né? O pessoal que trabalha sem direito algum, que já estão se manifestando. Então, ele está começando a aplicar uma série de medidas desse tipo, né? Está aproveitando a pandemia para poder fazer a boiada passar, né? E o pior é que aqui no governo, no estado de Minas, que a gente tem um filhote de Bolsonaro no governo, que é o Zema, ele faz a mesma coisa. Então, ele começou um grande ataque aos servidores estaduais, que começou antes, né, com a tentativa de aderir ao regime de recuperação fiscal do governo Bolsonaro e agora também do Zema, que congela a carreira, congela tudo. Mas a Assembleia Legislativa está fechada desde final de março. Os deputados estão trabalhando de forma remota, né? Pegaram uma plataforma tipo essa aqui, a Zoom, e os deputados trabalham de forma remota, aprovando leis de calamidade pública, que há uma exigência que tem que passar pela Assembleia, e uma série de projetos relacionados à Covid, além das falas, um trabalho normal, só que de forma remota. Só que, no meio disso, o Zema enfiou a reforma da Previdência lá. No dia 19 de junho, ele colocou a reforma da Previdência lá na Assembleia. A nossa bancada, o tempo todo, denunciando que não era possível fazer uma discussão dessa, em que, com a Assembleia fechada, com os deputados trabalhando de forma remota, e botaram para tramitar, né, os sindicatos, sem saber, inclusive, do que se tratava. Ele mandou uma reforma da Previdência e mais uma reforma administrativa, que retira direitos dos trabalhadores, tipo triênio, quinquênio, coisa desse tipo. Nós conseguimos tirar fora a reforma administrativa e
a reforma começou a andar, rapaz, lá dentro da Assembleia Legislativa, passou numa comissão em 2 dias, passou no outro em 2 dias também, que foi aprovada, depois chegou na Comissão do Trabalho, né, da qual faço parte, nós somos a bancada do PT, do PCdoB a maioria, e nós ficamos com aquela reforma lá, mais de 50 dias, conseguimos fazer pelo menos 2 audiências públicas, derrotamos a reforma da Previdência lá na Comissão do Trabalho e entregamos para frente depois de quase 60 dias. Foi no dia 26 de agosto agora, né? E, pasmem, a reforma passou em 24 horas em mais 2 comissões e foi para o plenário, né? Então, a nossa bancada votou contra, teve retirada de danos, lá, rebaixamento de danos de algumas propostas que nós conseguimos colocar, mas o fato é que foi feita uma reforma da Previdência, mesmo o Sindut, principalmente o Sindsaúde, tentando informar a toda a categoria, né, mas impossível de fazer as assembleias em função dessa questão da pandemia, e sem poder estar entrando lá dentro da Assembleia, foi aprovada uma reforma que aumentou o tempo de contribuição, aumentou a idade, né, para poder se aposentar, vai passar a taxar os inativos, né, os aposentados que ganham acima de 3 salários mínimos, quer dizer, uma pessoa hoje que ganha R$3.000 de aposentadoria vai passar a contribuir com quase R$350, né, porque ele não contribuiu, então é uma perda de salário, é um confisco salarial que a pessoa vai sofrer. Além de uma série de as alíquotas, né, que também aumentaram, que vão variar de 13% a 16%, ou seja, confisco salarial, né? Nós estamos, eu digo nós, porque eu também sou servidor do Estado, sou professor, né, filial também ao Sindut, então os trabalhadores do Estado vão sofrer um confisco salarial, rebaixamento de salário e mais tempo para poder se aposentar, além de outras mazelas, né, que ele colocou lá. E agora o desgoverno Bolsonaro anunciou a reforma administrativa, né, essa semana, que ele está enviando para o Congresso, que vai atingir também em cheio os trabalhadores, né, e trabalhadoras, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, no que diz respeito aos direitos que elas possuem, né? Progressão por tempo de serviço. Tem gente que fala, mas isso é um privilégio que o servidor público tem. Não é privilégio, não. É o que o servidor público, quando se aposenta, ele sai só com o salário dele, não tem fundo de garantia, não tem nada, né? Então, ele sai com o salário dele. Pra você ter uma ideia, aqui em Minas Gerais, 80% das categorias recebem até 4 salários mínimos, 5, se espremer muito, até 5 salários mínimos, né? Então, ele vai mexer nisso, férias-prêmio, database, não haverá retroatividade na database, ou seja, há uma série de ataques que ele está plantando, né, no Congresso Nacional e que vai certamente trazer um problema muito grande para os servidores. Nem todas as categorias terão estabilidade no emprego, né? Isso também não é um privilégio, porque você tem que o servidor, o servidor público, ele trabalha para o Estado, não é para um governo. Então, o cara pode ser demitido dependendo até da posição política dele, né? Vamos lembrar o que aconteceu com aquele fiscal do IBAMA, né, que multou o Bolsonaro numa pescaria irregular que ele estava fazendo, e quando o Bolsonaro virou presidente, deslocou o cara da chefia do IBAMA e colocou ele em um outro estado, em outro lugar, né? Então, isso é uma situação que não pode ocorrer, né? O servidor público é um cargo do Estado, né? Por isso ele tem que ter estabilidade, né, no emprego. Então, são essas questões, né, que estão nos atingindo, né, mas não sem resistência da classe trabalhadora. Nós assistimos aí a greve dos trabalhadores da Renault, que teve uma demissão muito grande, 780 pessoas em São Paulo. Eles estão reformulando a planta da Volks também para fazer 35% de demissões dos trabalhadores da Volks. E agora a grandiosa greve aí dos Correios, né, que está firme contra o general, né, para garantir os seus direitos que o Reginaldo tem conduzido aqui em Juiz de Fora, na região, né? E outras categorias que estão se movimentando, né? Até mesmo aquelas que
não têm direito algum, né, como aqueles entregadores de iFood, os próprios Ubers, né, que estão se movimentando porque não estão aguentando mais trabalhar da forma que trabalham, né? Esses trabalhadores, em especial, de Uber, de iFood, são exatamente os coletes amarelos que estavam protestando todo sábado lá na França desde o ano passado, né? Das mesmas condições, né? Eles não têm direito a nada e começaram a protestar para poder Betão, parece que teve um problema no seu áudio. terem. É mesmo? Voltou? Não, agora. A internet travando, né? Agora. Travou. Travou? A última fala sua agora. Tá, mas aonde que eu parei, Franco? Oi? Dos coletes amarelos, você estava falando. Você falou coletes amarelos. Então, os coletes amarelos na França são os trabalhadores uberizados aqui no Brasil. Vou parar por aqui porque pode estar dando instabilidade na minha internet. Obrigado. Então, o som ficou ótimo, só nesse finalzinho, entendeu? Mas tranquilo. Obrigado, Betão. A gente agradece. A sua luta lá na Assembleia é aguerrida, a gente sabe disso, e foi bom a sua explanação. Agora vamos dar, em sequência, a fala a Lourdes, para a gente saber também um pouco da visão da Lourdes, enquanto secretária-geral da CUT Minas, e essa questão colocada aqui. É a sua palavra, Lourdes. Obrigada, bom dia novamente para os que chegaram agora, né? Prazer estar aqui com vocês. O Betão já fez uma excelente explanação, já pegou tantos pontos importantes, né? Então é só dar uma complementadinha. Bom, falou muito bem, né? Nós estamos numa conjuntura, e infelizmente é uma pena que não são todos que percebam, né? O trabalhador, não é todo mundo ainda que abriu os olhos para o tamanho do buraco que nós estamos, né? Mas nós estamos num buraco muito grande que está sugando tudo que o povo e o trabalhador conquistou assim com 100 anos, né? Duras penas, coisa assim muito grave, nos remota assim a tempos de escravidão, se você pensar bem. As reformas que estão colocadas pelo governo Bolsonaro e aqui em Minas, infelizmente, a gente tem um seguidor, né? Um seguidor ativo assim que faz questão de implementar o que o projeto do Bolsonaro prevê e até o que não prevê, né? Aqui em Minas Gerais. Mas assim, se nós não fizermos nada, vamos ser engolidos e voltar em época de escravidão mesmo. As reformas que tem, os projetos que vêm aí, e assim, alguns o Bolsonaro não conseguiu implementar, mas não quer dizer que ele desistiu. Continua firme querendo implementar essas reformas, que é o quê? Destruição total de direitos, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Você vê que a reforma trabalhista tirou bastante, a da Previdência mais um monte, a administrativa mais um pouco quer tirar, e assim vai. E tudo muito casado, né? Você vê que agora essa campanha maciça contra o servidor público não é à toa. É uma coisa que é casado com o que já veio sendo colocado nas reformas anteriores, né? Então, o que vem? Destrói todos os direitos, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, ou seja, agrava cada vez mais a diferença social, a diferença mesmo de poder aquisitivo e tudo da população, fica cada vez mais evidente essa diferença, né? Junto com isso, uma destruição total da própria soberania do país, que está casada, óbvio, com a privatização em curso de tudo que o país tem, né? Correio está na mira, né? Já estava anteriormente e agora é a bola da vez, né? Por que privatizar Correios? A população precisa fazer essa pergunta, né?
Por que o Bolsonaro quer tanto privatizar os Correios? Não é à toa, tem uma empresa, tem um interesse privado atrás disso, né? Sucateia, privatiza para colocar na mão do capital, né? Na mão de uma empresa privada, e assim vai. Com a Petrobras é a mesma coisa, uma empresa que só dá lucro e que fica o tempo inteiro sendo atacada, tentando sucatear cada vez mais. Por quê? Porque você precisa dizer que aquilo não presta para você dizer que não, vou jogar fora, vou vender, vou passar para frente, porque isso não presta. Tem que convencer a população de que aquilo não presta, né? Mas com isso está destruindo todas as nossas riquezas, né? Está tirando a soberania do nosso país. Olha, tira o petróleo, tira a sua capacidade de comunicar, já privatizou as telecomunicações lá atrás e agora vem aí a tentativa de privatizar a água, a energia elétrica, né? Aí você olha para o nosso estado, o Zema está na mesma linha de privatizar a CEMIG, né? De privatizar a Copasa, quer dizer, o projeto é casadinho um com o outro. E quando a gente assustar, quando a população, o grosso da população abrir os olhos, vai ser muito tarde, né? Você passa a não ter empresa pública mais, o país passa a depender tudo do capital, né? Ou seja, está na mão dos grandes empresários, os grandes manipuladores do dinheiro aí, a população passa a não ter direitos e nem serviços, e aí vem a linha do ataque aos serviços públicos. Para você acabar com o serviço público, você precisa atacar quem está lá no serviço público, precisa atacar os servidores públicos, precisa dizer que eles não trabalham, precisa dizer que eles são, que têm privilégio, precisa fazer um monte de ataque, porque quando vai fazendo isso, você vai tentando convencer a população que aquilo não presta, não. Você tem que acabar e trazer uma nova versão. Só que essa nova versão não é de graça, é isso que a população precisa entender. O objetivo atrás de atacar os servidores públicos nada mais é do que entregar para um capital particular, ou seja, privado, de alguém que vai lucrar com isso, né? Para que tire o servidor público dali. Você precisa tirar. Como é que você vai fazer com o servidor público para privatizar? Você precisa tirar ele dali. Então, tem que destruí-lo mesmo. E essa linha é a linha que faz em tudo. É o que faz na Caixa, né? É o que faz no Banco do Brasil, é o que faz na Petrobras, é o que faz nos Correios, é o que faz em todo lugar, gente. E aí, quando a gente assustar, a saúde passa a ser privatizada. Hoje, o que a gente considera direito, né, de ir lá no posto de saúde, o cidadão comum, ir lá no posto de saúde, ser atendido, ir no hospital e ser atendido pelo SUS, daqui a pouco passa a não existir. Ou seja, você tem dinheiro para pagar plano de saúde ou morre a míngua, né? E é isso que está colocado. Privatiza a saúde, privatiza a segurança. Pouco a pouco, se vocês observarem, os presídios cada vez mais estão indo para a iniciativa privada, né? Então, é tudo muito casado e é tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aquele idiota lá fingindo de bobo, né? E a gente fica, às vezes, incomodado com as loucuras que ele aparenta, né, fazer assim em rede nacional, aquelas coisas em redes sociais lá do Bozo, e esquece e não percebe o que está passando. Aí é o tal do passar boiada, né? Passa a boiada e a gente fica ali olhando as palhaçadas que o bobo alegre está fazendo lá. E com isso vai passando tudo. A pandemia não é responsável por nada disso. Nós já estávamos no buraco muito antes disso, né? A pandemia, ela só está nos impedindo de ir para a rua, né? Essa é uma coisa que está realmente nos afetando, porque está nos impedindo de ir para a rua. Mas o ataque é sincronizado e orquestrado muito antes disso. O governo Zema, nós não podemos deixar ele de fora de jeito nenhum. É um governo que está atacando os trabalhadores, está atacando a população, e com aquela carinha de fingir de bobo, de fingir de jeca, olha, é o lucro acima de tudo. Ele está achando que o Estado de Minas Gerais é uma filial das empresas do Zema, e está levando nessa linha, né? É o lucro acima de tudo mesmo. E atacar o servidor público com essa reforma que ele implementou é uma maneira que é o caminho que ele precisa trilhar para ele poder privatizar as coisas. Ele tem que tirar essa pedra tão, né, que está ali no sapato, que é o serviço público. E daí, quando a gente assustar,
passou tudo. Então, olha, eu não vou ficar repetindo, eu acho que o Betão pegou bastante coisas também, mas, assim, é muito grave o momento que a gente está vivendo. Estar dirigente sindical está sendo uma tarefa muito difícil para todos nós, porque a gente, mais do que nunca, a gente enxerga o tanto que isso está acontecendo. É muito triste ver a população pobre, trabalhador, né, não perceber isso, achar que é tudo farra e ir levando, que não dá o valor e a importância que precisa se dar à eleição, né? E aí vem prefeitos, eleição agora para prefeitos, para vereador. Você votar em prefeitos e candidatos a prefeito, prefeita e vereador que que defende o projeto do Bolsonaro ou defende o projeto do governo Zema, é você votar na continuidade disso, na continuidade de destruir o serviço público, de destruir o pobre trabalhador do país. Ontem, eu até fiz uma postagem sobre isso, e, gente, eu fui no supermercado, vou encerrar dizendo isso, e voltei do supermercado assim, horrorizada. Cada dia que a gente vai, a gente volta com essa sensação assim, olha, você olhar um litro de óleo, um vidro de 1 litro de óleo, e custando 6, 7, 8 reais, é muito assustador, porque você precisa dele para fazer comida. Você olhar o arroz mais barato do supermercado sendo mais caro de 2, 3 anos atrás, de 25, de 24, tem arroz de 28, e não é arroz espetacular, não é o normal, né? Um arroz normal. Você pensa, e aí, como é que eu vou comer daqui a pouco? Porque o salário não subiu. Não sei se vocês observaram, mas o salário mínimo diminuiu, né, no nosso país. E o supermercado é a amostra mais gritante do quanto o pobre está ficando sufocado. Daqui a pouco a gente não consegue mais fazer o básico da comida na casa da gente. E as pessoas precisam acordar para isso, que mudar essa realidade depende da gente, né? A eleição de vereador e de prefeito, ela tem um papel muito importante, porque os municípios implementam o que vem do Estado, do nacional, e a gente precisa honrar o nosso voto. É com o voto que a gente muda isso, né? Um instrumento muito importante, com a luta cotidiana aí para as ruas, mas é assustador o quanto as coisas estão cada vez mais caras, o poder aquisitivo cada vez menor, a destruição total de tudo que sempre nos foi tido como direito passa a ser luxo, né? Então, é muito grave, só a união de todos os trabalhadores é que vai nos fazer modificar esse quadro, né? A gente avançar, unir cada vez mais e entender que, olha, sobreviver a isso é fundamental, e para sobreviver a isso vai precisar de muita luta. Eu vou parar por aqui, né? Porque a gente é professora, a gente fala, se deixar, a gente vai falando, né, Betão? Mas muito obrigada pelo convite e eu espero ter contribuído. Ok, Lourdes. Te agradecer a palavra. Lembrando aos nossos companheiros aí que estão assistindo, que podem fazer suas perguntas, que a gente passa aqui para os nossos convidados. Né? Lembrando também que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, é fundamental se inscrever no canal aqui da Arcud Regional. É através desse botãozinho de inscrever-se que nós vamos cada vez mais aumentar a nossa posição, né, de comunicação dentro da plataforma do YouTube, e a cada vídeo, a cada campanha que nós formos divulgar, vocês vão também receber em primeira mão, né? Então, é importante também aumentar nossa audiência e nosso público através desse botãozinho. Vamos falar agora, passar a palavra, perdão, para a Lívia, nossa companheira dos sindicatos bancários de Juiz de Fora. Lívia, você tem 10 a 15 minutos. Obrigada, querido Franco. Gente, depois, né, da fala da Lourdes e do Beto, né, fica até
A gente vai falar, eu fico ansiosa ainda, eu ainda dou uma gaguejada às vezes quando vou falar assim, né? Mas o que acontece? A gente está assistindo a tentativa de desmonte total do Estado brasileiro, tal como ele foi constituído a partir da redemocratização, né? E concretizado aí com a Constituição de 88, né? E está tudo sendo atacado, essas bases desse Estado brasileiro, ela está sendo atacada tudo de uma vez, né? A estabilidade do servidor, na verdade, o serviço público, tal como ele foi gestado, né? A estabilidade do servidor público veio com a Constituição de 88, na verdade, para tirar as indicações políticas, para poder dar dar um caráter impessoal ao Estado brasileiro, né? E, de fato, transformar o trabalhador público em trabalhador do Estado, né? Antes disso, quantos trabalhadores que eram, na verdade, grande parte dos trabalhadores do Estado brasileiro naquele período entravam por indicação, né? A estabilidade ela veio em 88, né? E o caráter o caráter social do Estado brasileiro mesmo, né? Do Estado que acolhe o seu cidadão, né? Que tem saúde pública universal, saúde pública gratuita e para todos, né? E que você tem a educação gratuita para todos. Até isso, de certa forma, na mini reforma tributária, uma das propostas que o Paulo Guedes sempre fala, quando ele fala de tirar educação e saúde do imposto de renda, né? E não hoje grande parte dos trabalhadores são os trabalhadores que pagam imposto de renda, né? Porque o empresariado não tem taxação em cima dos lucros e dividendos, né? E aí você tira o caráter universal, na verdade, de quem está pagando, de quem tem essa isenção no imposto. Mas, voltando aqui, eu vou trazer um pouco dessa destruição do Estado. Você tem a destruição de instituições do Estado que são centenárias. Está aí as ameaças de privatização que a gente vê a todo momento, né? Os Correios, que chega a todos os lugares do país, né? E sucatearam para poder tentar destruir, vender e, na verdade, entregar, né? Porque nem vender eles vendem, na verdade, eles entregam, dão a preço de banana, né, para a iniciativa privada. E no caso da Caixa e dos bancos em geral, né? A gente, naquela reunião do dia 22 de abril, a gente viu o Guedes falando claramente do Banco do Brasil já está pronto para poder ser privatizado. O Banco do Brasil foi fundado pelo Dom Pedro II, né? Quem é o Paulo Guedes? Quem que é Bolsonaro para poder falar que vai vender isso, né? Uma empresa do porte do Banco do Brasil, que foi fundado pelo imperador lá do Império, que vem trazendo a história do povo brasileiro, né? No caso da Caixa, que eu posso falar com mais propriedade, né? Eles atacam de uma forma diferente, né? A Caixa hoje está fazendo um papel fundamental em relação ao pagamento do auxílio emergencial e o benefício, né? O BEM, que é aquele complemento salarial para as empresas que fizeram o acordo de redução de jornada com redução de salário, e o pagamento, o fundo de garantia emergencial também. A Caixa tem feito esse papel fundamental durante a epidemia, né? Mas de que forma eles vendem, sucateiam a empresa, né? O que eles estão fazendo nesse momento, né? No dia 7 de agosto, 11h30 da noite, porque esse governo governa por medida provisória e decreto, né? Lançaram uma medida provisória 995, que simplesmente permitia que a Caixa fizesse subsidiárias, né, várias subsidiárias de todas as suas operações, né, criassem pequenas empresas. Porque, se não me engano, em 2018, eu não vou lembrar agora em que ano certamente, o Supremo tirou, quando vai se privatizar uma empresa pública, como ela foi criada por lei, é preciso que uma lei de autorização parlamentar para vendê-la, né? Só que o Supremo, se não me engano, em 2018, teve um entendimento que as subsidiárias não precisariam passar por autorização do Congresso para poder ser vendido. Então, o que eles têm feito? E aí, nesse caso, essa medida provisória, ela trata exclusivamente da Caixa Econômica,
né, que a Caixa poderia criar subsidiárias, e a partir daí é a liquidação das subsidiárias, né? Já teve já há interesse de venda da Caixa Seguridade, que é uma subsidiária. A gente teve a venda da parte da loteria da Lotex, que também foi criada uma subsidiária. Então, assim, eles vão depenando a empresa e criando várias empresas dentro da empresa. Agora, né, que esse louco desse Pedro Guimarães, que é o atual presidente da Caixa, que é um discípulo do Paulo Guedes, não, discípulo do Paulo Guedes não, porque ele quer o lugar do Paulo Guedes, mas assim, a mentalidade é a mesma, a mentalidade privatista, a mentalidade de destruição do Estado, né? Ele me faz do auxílio emergencial, desse pagamento, uma grande campanha de bancarização, quando, na verdade, o que a gente precisava era de assistir as pessoas, né? Cria essa conta digital e o aplicativo que foi utilizado num primeiro momento feito às pressas e funcionando relativamente dentro do possível. E aí ele pega e cria essa grande campanha de bancarização, criando conta digital para todo mundo, e já está oferecendo, já falou em entrevistas, né, que venderia esse banco digital que a Caixa criou, mesmo antes de ter sido criado. Ou seja, assim, estão, de fato, né, sucateando. Eles, no caso da Caixa, eles simplesmente vão dividindo a empresa em pequenos caixotinhos e vendendo um por um. Isso, na verdade, é passando a perna no poder legislativo, né? Porque estão vendendo a empresa aos poucos, dependendo até que sobe só um esqueleto, um nada, né, que não justifica mais a existência da empresa. Esse é o caso da Caixa, que eles fazem de forma diferente, né? Diferente das outras empresas, que aí vem essa questão de sucateamento. Eu acho que é um momento realmente muito difícil. A gente já vem enfrentando essa defesa de manutenção da Caixa e dos bancos públicos. Na verdade, o país precisa de bancos públicos, né? O lucro, quando você pensa no lucro do Itaú e do Bradesco, eu brinco que tem uma coisa boa que sai do lucro do Itaú, que são os filmes do Walter Salles Júnior, que são muito bons, né? Que é Jardineiro Fiel, Diário de Motocicleta. Mas, tirando isso, vai para o bolso de alguém, e, como eu disse, não paga nem imposto de renda sobre esse lucro, né? No caso de Caixa e Banco do Brasil, todo o lucro volta retornado para a sociedade, né? A Caixa, ela tem investimento em saneamento básico, né? Investimento em cultura, investimento em esporte, né? O Banco do Brasil, né, o desenvolvimento agrário do país, o desenvolvimento agrário ligado ao Banco do Brasil, o desenvolvimento urbano ligado à Caixa Econômica, né? Então, assim, tudo que a gente produz volta, tem um retorno para a sociedade, né? E aí? E privatiza, isso vai para quem? E por que privatizar empresas que dão lucro? E mesmo assim, empresas públicas, não necessariamente elas têm que dar lucro, né? O que elas foram criadas, na verdade, para atender a população. A gente tem os Correios, é a empresa que está em todos os lugares do país. Não tem um grotão desse Brasil gigantesco que os Correios não cheguem, né? A Caixa, eu posso falar, nós temos uma agência barco para atender as populações ribeirinhas. Desculpe, um banco privado não vai fazer uma agência barco para poder atender as populações ribeirinhas. Então, nem aí para a população ribeirinha, né? Uma empresa privada de transporte, né, e de logística, como o caso dos Correios, não, simplesmente pode não oferecer o serviço para determinada região, enquanto os Correios não, os Correios estão lá, né, fazem um papel, inclusive, em muitos locais. O Reginaldo depois pode falar, claro, com conhecimento de causa muito melhor do que eu, né, com o Banco Postal, por exemplo, né, fazer o serviço bancário, chegar em outros, presta um serviço muito maior do que só o de logística, entrega de mercadorias e comunicação, né, no geral. Então, assim, a gente tem um papel fundamental para o Estado brasileiro. A gente, em 2008, com a crise econômica internacional, quando chegou no Brasil, o presidente Lula, a equipe econômica, sabiamente utilizou os bancos públicos naquele momento, né, reduzindo o juro, injetando dinheiro no país, né, para poder estimular o consumo, estimular a produção, e foi uma medida que deu muito certo,
né? E assim, isso só foi possível porque você tinha banco público naquele momento, Caixa e Banco do Brasil, né? A Dilma queria reduzir os juros e com isso e reduzir o spread bancário também. O que ela fez? Utilizou Caixa e Banco do Brasil. E aí os bancos privados tiveram que correr atrás, né? Eu acho que a queda da Dilma começou ali, quando ela começou a mexer muito nos juros, eu acho. Não sei, o Paulo Guedes não cai porque, né, ele quer entregar tudo, então ele entrega outras coisas, né? E é o Paulo Guedes, para mim, eu estava querendo dar um toque para o Bolsonaro, assim, porque ele fica querendo derrotar a Globo, né? E aí, pô, manda o Paulo Guedes a merda, desculpa, mas que aí a Globo vai sentir, né? Porque, assim, o Bolsonaro não vai cair, eles não vão deixar o Bolsonaro cair se ele calar a boca e deixar o Paulo Guedes fazer toda a porcaria que ele está querendo fazer, né? O Bolsonaro se mantém, né? Então, porque o Paulo Guedes é o projeto, né, desses golpistas todos que nos trouxeram até esse caos, né? O Bolsonaro é o erro de percurso, mas o Guedes não. O Guedes representa a política que eles gostariam que fosse feita. Tanto é que acharam o Queiroz, Bolsonaro ficou calado, e aí está tudo tranquilo, ele pode ficar lá. Ninguém fala mais né, que Bolsonaro está perigando, nem nada disso. Né? Ao contrário, dali antes do Queiroz aparecer, com todo aquele enfrentamento, aquela briga do Bolsonaro, e na verdade, assim, aquele autoritarismo todo e ameaçando totalmente a democracia o tempo todo, ele, na verdade, baixa esse tom, né? Enquanto aquele tom estava alto, as grandes empresas de comunicação e empresariado estava incomodado um pouco com aquilo, mas ainda tinha essa política econômica ultraliberal e destruiu todas as bases do nosso Estado mesmo, acabava impedindo, né, de andar essa política com aquele tom do Bolsonaro. Né? A partir do momento que ele cala a boca, volta essa agenda, né, e a gente está aí precisando achar uma forma, né, Lourdes, da gente se organizar no meio da pandemia, para a gente poder resistir, porque são muitos ataques e são todos ao mesmo tempo, né? E uma parte da classe trabalhadora aí dormindo, na verdade, né? Assim, como eu vou dizer, ainda não se deu conta, na verdade, né? Porque é uma campanha iludida, né? Exatamente, iludida. É uma campanha de difamação do que é estatal, do que é público, né? As pessoas entendem como o que é público não é de ninguém, quando, na verdade, a gente tem que ter em mente que o que é público é nosso, né? É meu e de vocês, e a gente tem que cuidar desse público, né? Então, o nosso desafio realmente é muito grande. Ser dirigente nesse momento é um desafio imenso. Ser trabalhador nesse momento é um desafio maior ainda. Nos manter trabalhadores até nesse momento é um grande desafio também, né? Mas nós estamos aí, vamos para o pau, vamos para a luta. Vamos brigar, continuar brigando. Obrigado, Lívia. Vamos passar a palavra agora para o Reginaldo, nosso presidente da Regional. Com você, Reginaldo. Ok, muito obrigado. Já cumprimentei os debatedores e as debatedoras, e agora vou dar uma boa tarde para a companheirada, companheiros e companheiras que estão nos seguindo no YouTube. Tá? Primeiro, dizer que todos os debatedores aí, debatedoras, foram muito felizes nas suas colocações. O Betão, né? O Betão é oriundo do movimento sindical. Betão, então, com essa é a nossa angústia, com essa é a nossa luta, né? Contra o capital, contra a exploração exacerbada que o capital faz em cima da classe trabalhadora e nem nos tem como cidadãos, porque cidadãos é aqueles que detêm alguns direitos, né? E a gente vê que a todo momento eles querem nos tirar esse direito. A Lourdes, né? De uma categoria sofrida também, que é a educação, e que tem anos
de estrada dentro do movimento sindical, né? A Lívia é mais nova, ela e o Groia, mas são trabalhadores árduos, que defendem mesmo, que vão para o chão da fábrica buscar conquista para a classe trabalhadora, né? Nós temos 23 anos de Correios, aproximando pessoas, entregando cartas, e os Correios têm 3 séculos e meio, mais de 3 séculos e meio, são precisamente 357 anos que ele faz isso, que ele faz essa aproximação de pessoas, essa diminuição de distância num Brasil de tamanhos, né, de dimensões continentais. A Lívia foi muito feliz quando disse que a gente não precisa oferir lucros, a gente precisa fazer o trabalho social. Aí, Betão, é por isso que o São Manuel, lá do Iapoque, pode mandar um cartão no aniversário do Chico, lá no Chuí, com valores mínimos. Ele pode mandar uma encomenda, porque é assim que o Brasil funciona, do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste, aproximando pessoas, sem visar lucro. São 5.570 municípios que o Correio está presente, fazendo, das vezes, o papel de um único pagador de benefícios do governo. A Lívia foi muito feliz nessa colocação. Agradecer também a Lourdes, essa luta que ela tem apoiando o nosso presidente do Sintec MG, lá em BH, né, nessa greve que já duram, em tempos corridos, são 22 dias de greve, e greve não está sendo pelo aumento, Lourdes, é por conta das retiradas de conquistas de direitos e a diminuição da remuneração do carteiro, que será de aproximadamente de 60% na sua remuneração. Eu vou só citar aqui alguns valores para vocês verem que essa greve está acontecendo com muita justeza, né? Um companheiro que esteja no Correio, uma companheira que esteja no Correio e tenha um filho que necessita de atendimento especial, ele tem um valor de auxílio de quase 600, entre 500 e 800 reais, que está acabando, já foi retirado. Vale transporte para companheiros que moram em outras cidades, que já foram retirados. Adicionais, que é adicional de risco, adicional de atendimento, que já foram retirados, né? Auxílio babá também nos valores aproximados de 600 reais. Quando a gente soma isso tudo, vai dar quase 1.800, quase 2.000 reais que estão sendo retirados. O salário médio de um carteiro é 1.700 reais. Quando ele soma isso tudo, ele vai para 3.600 mais ou menos. Se ele perde 60% na sua remuneração, ele vai ter só aí 1.800 reais. Entendeu? As horas extras que a gente recebia em dobro, agora vai ser regida pela CLT, que são valores menores. Vale Peru, o nosso adicional de férias, que tinha quase 40% a mais do que disciplina CLT, que nós perdemos também, são valores consideráveis. Então, a nossa perda está sendo muito grande. E o pior que a gente ouve do parlamento, de alguns parlamentares, de alguns congressistas, que nós temos privilégio. Aí, agora, nesse momento, eu queria dar um recado para a deputada Carla Zambelli, que disse que o povo não precisa mais pagar o Vale Peru do carteiro. Primeiro, ela externa uma ignorância imensa do assunto, quando ela diz dessa forma. Ela externa uma ignorância muito grande, porque os Correios não precisam de dinheiro do governo. Nós é que mandamos dinheiro para o governo. Então, o Vale Peru é pago pela receita que nós conseguimos, que todos os anos sempre foram crescentes. São 23 anos de Correio. Não lembro da receita decrescente. Tá? Sempre foi crescente a receita. Agora, quem paga, quem recebe benefício dos contribuintes é a deputada Carla Zambelli, que em 4 meses
em 2019, ela recebeu R$ 14.460,63 de auxílio moradia, com o salário que tem. E não é um salário de 1.700 igual ao do carteiro, não. Tá? O presidente que ela apoiou dizia que esse auxílio moradia era para comer gente. O nosso Ticket Peru, Vale Peru, é para termos uma refeição melhor no final de ano, que seria uma refeição para todos os brasileiros, uma refeição melhor, mas todos os dias. Então, nós não usamos o nosso ticket de alimentação para comer gente, igual o presidente dela. Então, não é privilégio. Tá? São conquistas que nós conseguimos. Lembrar também que, por não termos que pegar dinheiro do governo, esses privilégios que ela diz que nós temos é pago com a receita que nós conferimos. Em 2018, foram 161 milhões de lucro. Em 2019, por conta de alguma crise, qualquer coisa, 102,1 milhões de lucro. Isso o Correio conseguiu. Esse ano, eu não me lembro bem os números, mas já estamos prevendo um lucro bem maior, porque em 6 meses esse lucro já sinalizou, houve um crescimento de mais de 30% por conta da pandemia. Não perdemos dinheiro. E outra coisa, o governo quer a todo custo privatizar os Correios. E por que quer privatizar o Correio? Por causa de um prejuízo nos fundos de pensões, que parece que o Paulo Guedes está envolvido nele. Tá? Ele tem esse esqueleto lá no armário dele, ele tem essa negritude lá no passado dele, né? Essa coisa nebulosa, né? E lembrar que o prejuízo por conta desse plano de previdência do Postales não foi do Correio, não, que ele não colocou nada. O prejuízo foi nosso, dos trabalhadores. Eu estou pagando esse rombo que eles fizeram lá, por má gestão. Tá? Aí lembrar, o deputado Betão, que a gente fica apavorado com essa questão das leis, né? E a gente começa a pensar assim, quando eles podem tirar a hora que eles quiserem os nossos direitos, é porque nós não temos direito. Então, o que nós temos, o deputado? O que nós temos, líder? Nós temos permissão. E essa permissão é para uma desobediência. A gente deveria começar a trabalhar uma desobediência para derrubar esse governo e derrubar toda a burguesia que quer lascar conosco. Nós não temos parlamentares suficientes para fazer um contraponto, ou seja, na Câmara Federal ou na estadual. Entendeu? Então, nós precisamos melhorar isso. E de que forma? Nós temos que começar a trabalhar no chão da fábrica, junto aos trabalhadores, junto às nossas famílias, uma discussão para concorrermos ou, de outra forma, disputarmos um plano de governo que seja necessário e que seja viável para a classe trabalhadora. Então, não existe essa de que não vamos discutir política, que o trabalhador não precisa de política, ele precisa de salário, ele precisa de salário. Mas quem faz o salário dele é quem faz lei. Quem faz lei são os políticos. Temos que ir para o chão da fábrica disputar um projeto de governo que nos atenda. Senão nós vamos estar ferrados. Nós estamos aí, nós pegamos o Bolsonaro, que a todo momento falou que ia destruir, ouvimos de trabalhadores que dizia, ele só fala, ele não vai fazer. Quer dizer, o cara botou num indivíduo que não vai fazer o que está prometendo fazer. Aí é brincadeira. Então, nós temos que ir para lá, temos que fazer isso sim. Então, o Lourdes, Groia, a nossa luta, esses 22 dias, é contra a retirada de 70 cláusulas do nosso acordo coletivo. Nós estamos sendo escorraçados, estamos sendo explorados, estamos sendo atacados tanto pelo Supremo quanto pelos empresários, pelos políticos, a maioria deles. Porque, em um momento, eles rasgaram o nosso acordo coletivo para poder arbitrar de maneira unilateral valores maiores no nosso plano de saúde, que inviabilizou muitos companheiros nossos a continuar no plano de saúde, eles tiveram que sair. Entendeu?
E agora, novamente, quando o Tribunal Superior do Trabalho normatiza um acordo coletivo para 2 anos, e olha, diga-se de passagem que o TST é composto de juízes que fizeram sua carreira no tema, dentro da questão do trabalho. Escreveram livro, viveram e vivem suas vidas estudando o trabalho, então são altamente competentes para poder bater o martelo em cima de uma normatização. A empresa correu, foi no Supremo, e politicamente, 10-0 contra nós, trabalhadores. Eles derrubaram essa normatização, retiraram todas as nossas conquistas e nossos direitos, entendeu? E estamos aí, regidos agora tão somente pela CLT, sem esses adicionais, que faz uma diferença muito grande. Eu queria lembrar também que nós chegamos nos Correios, não chegamos em navios negreiros, não chegamos acorrentados, preados, nós chegamos através de um concurso público, entendeu? Então, a gente merece respeito. E queríamos, dessa forma, pedir a que vocês também fizessem essa divulgação junto conosco, dialogando com a população e mostrando para a população que nós não queremos privilégio, nós somos contra privilégio. Né? A verdade está aí que os grandes defensores dessa ideia, que estão no PT, eles disputam isso lá, a redução do salário de parlamentares, né? Redução do 14º, 15º, tudo isso são projetos do nosso grupo político. Isso tem que ser disseminado e mostrar para eles que nós também seguimos essa lógica, de que nós não queremos privilégio nenhum, nós queremos nosso salário, as nossas conquistas e os nossos direitos. Tá? E fica aí, novamente, bem marcado para Carla Zambelli, que esse número tem fonte, está lá na minha página do Facebook. Pode ir lá e conferir que é verdade. E o Betão também, que está no parlamento, ele sabe disso, né? Que existe esses valores, auxílio moradia, auxílio mudança, até para deputado, para parlamentar, que não muda, ele recebe auxílio mudança. Tá? Isso são privilégios. Agora, tinha que ter alimentação, um convênio médico que nos atenda, né? Vale cultura, né? São tão esquisitos com a gente que taxou os livros, né? E ainda disse que era por conta de que só a classe A lê, nós não. Nós somos de fábrica, não temos como ler livro, né? E para finalizar, né? Eu queria agradecer aí o aceite do convite da Lourdes, da Lívia, do Betão, tá bom? E vamos que vamos, agora vai ter um julgamento TST, né, do dissídio, esperamos que sejamos felizes, né? Muito embora a nossa esperança está muito pequena, mas vamos resistir, tá? Não vamos entregar. A gente só ajoelha e abaixa a cabeça para orar. Obrigado. Isso aí. Então, gente, chegamos agora à parte das finalizações, das últimas falas. Queria rapidamente que cada um fizesse suas explanações finais em até 3 minutos, para a gente dar como encerrado o nosso encontro aqui virtual. Ok? Vamos inverter a ordem. O que vocês acham? Betão começou, o último foi o Reginaldo. Comece pelo Betão agora. Então tá, vai lá. Apertando o botão errado aqui. Gente, acho que para quem está nos assistindo aí, as falas da Lívia, da Lourdes e do Reginaldo, né, deu para mostrar que é ataque para todo lado, né? Como que nós vamos fazer para sair disso? As categorias, de certa forma, elas vão ter que começar a ir para a rua, né? Não tem como garantir um distanciamento social, né? Como tem sido feito em várias assembleias, né? As pessoas se colocando distantes umas das outras, mas
fazendo seu protesto, porque nós não temos outra alternativa. Os caras estão aproveitando de tudo, né, da pandemia e das condições que eles têm da comunicação e também de redes sociais, né, de estar aprovando todo tipo de retirada de direitos dos trabalhadores, né? E a gente vai ter que se reinventar um pouco também na questão de como fazer assembleias, né? Nessas condições, por enquanto. Nós temos essas ferramentas aqui de plataformas para poder fazer. Eu me lembro de ter participado recentemente aí de uma assembleia do Sindicato dos Professores. Eles fizeram 2 assembleias, né? O Franco dirigiu isso aí também, 2 assembleias no mesmo dia, com em torno de 250 pessoas participando na plataforma. Eu acho que é o limite, né? Que dá para poder, pelo menos, dialogar, né? Então, aí foi feita essas assembleias para poder encaminhar uma discussão a respeito de mudança que a prefeitura também queria fazer no plano de carreira do magistério municipal sobre concurso público, né? Então, essas são as ferramentas, a gente precisa utilizá-las enquanto perdurar essa pandemia, enquanto a gente tiver esse distanciamento social, porque a gente precisa manter as nossas organizações operárias de pé, né, funcionando para levar a discussão política para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para elas se armarem politicamente para poder estar enfrentando esse quadro que nós estamos enfrentando, que, depois que passar a pandemia, os ataques vão continuar, né? A intenção desses caras, né, dos ricos, né, dos muito ricos, é transformar o povo brasileiro numa massa de gente ganhando entre um salário e meio, né, e sem direitos. É isso que está sendo feita, toda a tentativa está indo nessa direção, né? Por isso que nós vamos ter que ficar atentos, porque os ataques que vêm depois serão piores ainda. Então, Franco, eu agradeço aí pela chamada para a gente poder fazer esse debate, mandar um abraço para a Lívia, para a Lourdes, para o Reginaldo também, tá, gente? Então, um grande abraço e para todo mundo que está nos assistindo, né? Um grande abraço aí para todo mundo. Obrigado. Ok, Betão. Então, vamos lá. Lourdes. Bom, gente, foi um prazer estar aqui. Espero voltar outras vezes. Claro, Reginaldo, que eu ia aceitar, né? Eu me sinto meio responsável assim, pelo líder Reginaldo, porque já fiz muitos cursos de formação para ele, né? Então, claro que eu ia aceitar. Muito obrigada pelo convite, por ter se lembrado, né, de me chamar. E, olha, eu queria dizer uma coisa num dia tão importante como o 7 de setembro, né? Primeiro, dizer que o Brasil está longe de ser independente de alguma coisa, né? Na verdade, nós estamos caminhando para a dependência total, vendendo nossas riquezas ou doando, né? Entre aspas, vendendo entre aspas, né? Meio que doando nossas riquezas. A gente está caminhando a passos muito largos para dependência total. Já estivemos bem independentes, mas não estamos mais. E uma coisa muito importante, né? Nossa democracia está indo pelo ralo, literalmente. Hoje, ser filiada a um partido de esquerda, palavras do Paulo Guedes, inclusive, né? Do tipo, servidor público filiado a um partido de esquerda já é motivo para correr com ele, né? Meio que assim. Então, isso, cadê a democracia? Em tudo, né, gente? Democracia para se posicionar, é uma vigilância, né, assim, camuflada. Então, nós não estamos em plena democracia. Na verdade, nós estamos com uma falsa democracia, pelo menos pelo olhar de quem está no poder, de quem está na presidência da República, no governo do nosso Estado. A democracia só no papel. Nós, brasileiros e brasileiras, né, cidadãos, não pessoas de bem, cidadãos, honrando a sua cidadania, né? Eu estou com a birra desse tal de pessoa do bem, né? Nós temos que fazer a democracia voltar a reinar no nosso país, isso é fato. E para isso a gente precisa assumir o controle de volta do nosso país, né? Nosso país está indo pelo ralo, nós
que precisamos fazer alguma coisa por ele. As urnas é o melhor caminho, mas enquanto não chega a eleição para a presidência, nós precisamos convencer outros do quanto que é importante voltar o Brasil no rumo certo, né? No rumo de valorizar a sua população, de valorizar o trabalhador e de trabalhar pela nação, né? Que não está acontecendo isso, muito pelo contrário. O trabalhador no nosso país, o povo no nosso país virou um empecilho total. Então, no dia de hoje, eu acho que a reflexão que precisa ficar para as pessoas é isso: olha, precisamos resgatar a democracia, e para isso a gente precisa ir à luta e voltar a ter país, voltar a ter direitos, voltar a ter serviços públicos para a população e garantir que eles continuem. E, finalizando, dizer que, olha, o servidor público é garantia que você vai ter serviço público, seja em que aspecto for. Saúde, educação, bancos, né? Segurança, em que aspecto for. Servidor público é garantia de serviço público. E independente de qual é o patrão, qual é o partido político, qual é o fulano que virou governador, que virou prefeito, ou que virou presidente. E isso é uma conquista histórica da Constituição de 88 que a gente não pode deixar ir por terra, né? Muito obrigada, bom resto de feriado para todos e todas. Eu espero vê-los em breve para a gente abraçar, né? Porque mineiro, principalmente, a gente tem uma saudade de abraço danado, né? Obrigadão, gente. Um cadinho de saudade, né? Um cadinho de... Aí. Lívia, com você. Bom, eu não tenho um cadinho de saudade, não. Tenho muita saudade de abraçar, gente. Eu preciso muito de contato físico. E morando sozinha, né? Ainda bem que eu tenho 2 gatinhos aqui. Um até passou por aqui, quase derrubou o celular aqui. Mas para poder suprir um pouco essa necessidade de contato que a gente está... Essa doença maldita que nos condena à solidão quase, né? Mas, gente, realmente um momento muito difícil. Né? Eu estou com 40 anos, assim, eu vivi um processo, eu nasci em 1980, então eu no início da redemocratização, né? No fim do regime militar, quando eu nasci, né? O processo de abertura. Então eu fui vivendo uma progressão, assim, né? Das liberdades, da questão de direitos humanos e de repente a gente começa esse momento de retrocesso. É o primeiro, talvez, que eu sinta com tanta força nessa vida. E a gente precisa aí, de fato, resistir a tudo isso, porque chegar até o momento que nós chegamos não foi fácil, né? A construção dos direitos dos trabalhadores aí é uma construção centenária, né? E para perder, basta uma votação, ou um decreto, ou uma medida provisória, e vai tudo pelo ralo, né? E quando a gente retoma isso, né? Então, tudo que a gente vive é de fato muito angustiante e a gente precisa levar essa consciência para os trabalhadores, né? E, de fato, conquistar uma representação maior dos trabalhadores, né? É importante que a gente também construa isso, né? Porque não adianta a gente ter um congresso, por exemplo, que não represente trabalhadores. A nossa bancada de trabalhadores, nós somos a maioria da sociedade e a nossa bancada na verdade, nosso congresso não mostra, né? Não é um retrato da sociedade brasileira, né? É um congresso branco, homem, heterossexual, né? E não trabalhador, né? Na verdade, ligado aos grandes empresários e ao grande capital, né? Então, a gente precisa, de fato, ter maior representatividade, né? Mas eu falo que os bancos compreenderam a importância disso, porque eles têm uma bancada lá. Aliás, eles fundaram um partido, Partido Novo do nosso governador Zema, é o partido do Itaú, né? E foi enjoados de ficar ali fazendo lobby por trás, foram para frente e bancaram e está aí, né? Tem o Zema, essa porcaria que nós estamos vendo aí. Mas, então, eu quero agradecer muito, né, essa oportunidade, meu companheiro Reginaldo, muita saudade de você, você sabe que você mora no meu coraçãozinho, né? Lourdes, querida,
Saudade de ter você aqui com a gente também, Franco, querido, Betão, grandão. Muita saudade de vocês, né? E em breve nós vamos estar aí. Em breve, eu acredito que tem que ser até antes do fim disso tudo, porque a gente não sabe nem quando vai acabar, quando vem a vacina, né? Mas a gente vai precisar, de fato, se organizar e se mobilizar, né? E ir para a rua mesmo, porque é só a gente na rua para poder barrar todo esse retrocesso, porque né? É um momento realmente muito difícil e nós vamos precisar de muita força, mas nós temos, né? Acho que mexer com as pessoas erradas, então manter essa esperança, essa disposição de luta e chão de fábrica e barrar esse retrocesso. Acho que é isso. Ok. Obrigado, Lívia. Reginaldo, antes da sua palavra final para realmente a gente encerrar, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo e colocar aqui, antes do encerramento, 3 pontos que a CUT Nacional recomenda, né, a cada ponto, a cada lugar do país, a cada bairro, a cada entidade sindical, a cada movimento, grupamento, Brasil afora, possa, de alguma maneira, marcar o dia de hoje. Eu vou fazer uma exibição rápida de um vídeo aqui, se vocês me permitem. Ele não tem áudio, mas ele é autodescritivo. São 3 pontos que nós queremos colocar. São formas para contribuir com a luta. Primeira, realizar ações simbólicas nas principais cidades do país, denunciando a política genocida do governo Bolsonaro. Vale caminhadas, paradas. Em segundo, né, realizar ações de agitação nas ruas, adesivar faixas, qualquer tipo de movimento nesse sentido, mostrando a cara silenciosamente de forma pacífica. E, em terceiro, organizar carreatas pelas principais avenidas, com carros identificados com a campanha Fora Bolsonaro. E aí vale qualquer tipo de carreata, seja tradicionais ou como aquelas, né, que a gente sabe de parar o trânsito. Em 4, estender um pano preto. Quem não pode nem sair de casa também pode fazer o seu ato solidário, silencioso e cidadão. Colocar bandeiras pretas. E 5, participar e divulgar do tuitaço que vai ter hoje, a partir agora das 11 horas, do Fora Bolsonaro. Então, cada um pode, em qualquer lugar, né, da sua casa ou do seu apartamento, participar, evidentemente, desse tuitaço e dessa agitação, na verdade, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a intenção nossa de fazer essa parte, né, do vídeo aqui, e a gente poder também contribuir, de certa maneira, numa sugestão, né, passar a sugestão à nossa militância e às pessoas de um modo geral. Para encerrar, Reginaldo, a palavra é sua. Obrigado, Groia. Agradecendo aí os companheiros e as companheiras que estão nos seguindo, e só lembrar uma coisa, a gente tem sempre falado que não é a classe trabalhadora, não é os maiores prejudicados ou os que têm menos dote que devam pagar as contas da má gestão, entendeu? A Argentina recordou disso com muito aplauso da minha parte, né? Porque é um governo agora de esquerda e o filho da vice-presidente é que propõe ao Congresso a taxação nas grandes fortunas. Tinha que ser da esquerda, né? Aplaudir e acho que aqui tem
que fazer a mesma coisa, taxar as grandes fortunas, taxar as grandes heranças. Tá? Lourdes, eu também tenho um problema muito grande quando alguém olha para mim e fala assim que eu sou uma pessoa de bem, cristão ou evangélica. Eu não sei se ela está me xingando ou se realmente está me homenageando, porque esse conceito, para mim, já não vale mais nada. Aí eu fico preocupado mesmo. Aí eu prefiro que eles peguem e falem assim, o agitador, o subversivo. Aí eu falo assim, estou no meu lugar, estou combatendo alguma coisa que é ruim. Mas, e também, só reforçar aqui, eu sabia que você ia aceitar. Quando eu falei assim, que eu fiquei muito alegre de você aceitar, por conta da sua agenda, assim como a do Betão e a da Lívia, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu não consegui a agenda, igual, por exemplo, convidamos a Bia, né? E ela não pode vir por conta de agenda. Mas eu sempre vou contar com a ajuda de vocês. Aprendi muita coisa com você, o Lúcio, com o Betão, tá? Eu tenho um respeito muito grande por esse moço aí, né? Queria ter dado um abraço dele lá no momento do aniversário dele, mas, infelizmente, ele sabe que eu o abracei virtualmente, com muito carinho e com muito respeito. Estou satisfeito, não tenho mais nada a falar, só pedindo a vocês para dar essa força para a nossa greve, para dialogar com a população. Nós precisamos que esse Brasil continue aproximando pessoas e encurtando distância. Que Jesus abençoe a todos, viu? Isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Betão, Lourdes, Lívia, Reginaldo, pela confiança, né? E estamos aí. Nós vamos à luta e agradeço a cada um, nossos espectadores aqui do canal da CUT Regional. Tá bom? Um grande abraço e um feliz 7 de setembro. E fora Bolsonaro! Muita luta. Fora Bolsonaro! Muito fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro e leva o Guedes e o Zema. Bolsonaro e leva o Zema junto. Leva o Zema junto. Aí. Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Isso aí. Tchau. Abraço, gente. Obrigado. Tchau.